Olá, começa agora mais uma edição do programa Interesse Público. Temos um encontro marcado aqui toda semana para falar de temas que interessam a você e a toda a sociedade. Veja o que vai ser destaque no programa de hoje. Caixa Econômica Federal está proibida de usar saldos dos clientes para reduzir dívidas de empréstimos sem autorização do devedor. Roberto Gurgel toma posse como Procurador-Geral da República. Indicado pela presidente Dilma Rousseff, ele ficará mais 2 anos no cargo. Em Rondônia, líderes comunitários ameaçados de morte por causa dos conflitos agrários recebem apoio do Ministério Público Federal. E mais, MPF entra com ação na Justiça para proteger bacias hidrográficas do impacto da criação de usinas hidrelétricas. Essas e outras notícias você acompanha agora no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. A Justiça proibiu a Caixa Econômica Federal de usar, sem autorização do devedor, saldos de contas para diminuir dívidas de contratos de empréstimos e financiamentos. A determinação, que vale para todo o país, atende a pedido do Ministério Público Federal em Goiás. Seu Jair fez 3 empréstimos com a Caixa Econômica Federal. A intenção, ajudar financeiramente a filha e as netas. Mas o que parecia ser a solução dos problemas acabou virando um pesadelo. O banco vem fazendo descontos significativos em sua aposentadoria para quitar a dívida. Quando fui agora no mês de julho, novamente tornaram a retirar dinheiro da minha conta. E fui lá, reclamei com o gerente, falei, coisa e tal. A única coisa que eles fizeram foi só não me cobraram os juros, porque aí me deixaram com os juros para eu poder comprar 1 quilo de café. O que aconteceu com seu Jair não pode mais ocorrer. Isso porque a Justiça proibiu a Caixa Econômica Federal de usar, sem autorização do devedor, saldos de contas para diminuir dívidas de contratos de empréstimos e financiamentos. A determinação, que vale para todo o país, atende ao pedido do Ministério Público Federal em Goiás. Ela não poderá mais exigir essa cláusula e não poderá, em consequência, também subtrair da conta desses devedores essa quantia. Ela poderá, sim, cobrar essa dívida mediante os meios legais, ou seja, uma eventual ação de cobrança. A exceção, de acordo com a sentença, é para o empréstimo consignado. Nesse caso, pode haver o desconto no saldo, desde que limitado em 30% do valor do benefício previdenciário de aposentadoria ou pensão. Como a lei ela ressalva que até 30% do salário do servidor, né, pode ser retirada para o pagamento de dívida nos empréstimos consignados, então ele entende que até o limite deste valor, a Caixa ainda poderá continuar subtraindo esse valor da conta, desde que não ultrapasse esse valor dos 30%. Com a decisão judicial, a Caixa terá que devolver os valores retidos indevidamente nos últimos 10 anos corrigidos. A sentença estabelece ainda multa diária de R$10 mil em caso de descumprimento. Para o presidente do PROCON no Distrito Federal, a medida garante a proteção do consumidor. Mais do que caracterizado, a proteção, a defesa do consumidor que foi lesado, né, e houve aí o cometimento de uma prática infrativa, e com a reparação na esfera judicial. Fusões e aquisições de empresas no Brasil bateram recorde no primeiro semestre deste ano. Entre janeiro e junho, 379 transações foram feitas no país, 8% a mais do que no mesmo período de 2010. Essas ações interferem diretamente na vida dos consumidores. Por isso, o Ministério Público Federal vai acompanhar mais de perto o trabalho do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A concorrência entre empresas é algo que mexe diretamente no bolso do consumidor. Quando você tem uma concorrência, o consumidor ganha com a diversificação e barateando também o preço, né, do produto. Concorrência mexe, sim. Eu acho que mexe principalmente pelo lado positivo. Com o aquecimento da economia brasileira nos últimos anos, grandes empresas que antes eram concorrentes acabaram se juntando. Fábricas de bebidas, indústrias de alimentos, bancos. Esses são apenas alguns exemplos. É a chamada fusão empresarial. Mas será que nas ruas o cidadão sabe do que se trata?
Eu tenho ouvido falar pouco, né, com relação assim, à questão do assunto fusão. Vai acabar com a concorrência, né? Então é importante que o governo tenha cautela com essas grandes fusões que estão previstas por aí, né? Mas não é assim tão simples. Quando duas grandes empresas ou mais decidem se tornar uma só, as autoridades ficam em alerta para que o consumidor não seja prejudicado. A intenção é evitar a formação de cartéis ou dos chamados trustes, práticas ilegais que ferem a livre concorrência. Quando é uma fusão, aí surge uma terceira empresa e aí tem um poder de mercado muito forte e aí o governo tem que, através de políticas públicas, regular esse setor. Caso contrário, a sociedade fica à mercê dessa nova empresa que vai ter um poder de mercado muito grande e pode determinar preços e causar prejuízos para o consumidor. Os casos de fusão no Brasil são analisados primeiramente pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, depois pela Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça. Após essas duas etapas, é a vez do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, último a julgar o caso. O número de fusões bateu recorde esse ano. Só no primeiro semestre de 2011, 379 transações foram feitas no país, 8% a mais que no mesmo período de 2010. E por isso o Ministério Público Federal está de olho e acompanha de perto esses casos. O MPF quer garantir a defesa da livre concorrência e os direitos do consumidor. A lei atual, chamada Lei Antitrust, ela prevê a atuação do Ministério Público Federal junto ao CAD, com um membro do Ministério Público designado pelo Procurador-Geral da República após a aprovação do Conselho Superior do Ministério Público Federal, para atuar, e a própria lei que diz, oficiar nos processos do CAD. A atuação do Ministério Público Federal foi intensificada a partir da fusão da Sadia e da Perdigão, aprovada pelo CAD em junho deste ano. Atualmente, o trabalho do MPF tem foco na junção dos grandes frigoríficos JBS e Bertin, além de empresas dos setores de educação e saúde. Para isso, foi constituída uma equipe específica, encarregada de acompanhar as fusões. Tomaram posse mais 2 analistas e 2 técnicos, que vão reforçar o time. O Procurador-Geral ficou sensível a esse tema e determinou a alocação de pessoal qualificado para esse apoio. Então, temos analista econômico, temos 3 analistas jurídicos, temos assistentes técnicos, isso tudo para encorpar, para dar maior, vamos dizer assim, assessoria ao Ministério Público. O Ministério Público Federal em Roraima exige que a Caixa Econômica Federal cumpra a lei da fila. A ação na Justiça foi motivada por denúncias de clientes que garantiram ter ficado mais de 1h30 à espera de atendimento. Pela lei, o consumidor não pode passar mais de 30 minutos nas filas dos caixas de instituições financeiras. Em Rondônia, o Ministério Público Federal pede cautela na divulgação de imagens de presos. As polícias federal, rodoviária, civil e militar só devem autorizar a filmagem e fotografia de presos quando houver interesse público e, mesmo assim, na presença de um porta-voz autorizado pela instituição. Ainda de acordo com a recomendação do MPF, emissoras de televisão do Estado não devem produzir entrevistas sem a permissão de detentos e policiais. Ministério Público Federal no Ceará quer a instalação imediata de uma defensoria pública em Limoeiro do Norte, no interior do estado. Hoje, o atendimento só ocorre em Fortaleza. No processo contra a União, o MPF alega que a assistência jurídica gratuita aos necessitados é um direito constitucional. No próximo bloco, Roberto Gurgel toma posse como Procurador-Geral da República para novo mandato de 2 anos. E veja também, 4 novos conselheiros tomam posse no Conselho Superior do Ministério Público Federal. Daqui a pouco.